Olá, bem-vindos a mais uma conversa. Hoje o foco é GNL, gás natural liquefeito. Isso aí. Um combustível super importante, mas que tem seus perigos bem específicos, né? Com certeza. E para guiar nossa conversa, a gente está usando como base o livro LNG Fire Protection and Emergency Response, da série BP Process Safety, organizado pelo engenheiro Rubens César Pérez. Um material excelente, bem detalhado. A ideia aqui é desvendar esses riscos e entender o que torna o GNL, bom, diferente. Vamos lá. Começando pelo começo, o vazamento. Leak forma uma nuvem de vapor, certo? E que ela começa muito fria, tipo menos 160 graus Celsius, e por isso fica ali, perto do chão. Exatamente isso. Essa temperatura é congelante, literalmente. E como ela está mais fria que o ar, ela é mais densa, fica rasteira no início. E depois? Bom, aí ela vai trocando o calor com o ambiente, né? Vai aquecendo. E quando chega ali por volta de menos 107 graus, mais ou menos, acontece uma coisa curiosa. O quê? Ela fica mais leve que o ar. Aí sim começa a subir, a se dispersar. Claro que o vento, o tipo de terreno, tudo isso influencia muito, sabe? Entendi. Mas tem um ponto que me chamou a atenção no material. Qual? Que a parte perigosa mesmo é inflamável. Pode não ser visível. Ah, sim, isso é crucial. A nuvem visível, aquela névoa branca, é basicamente umidade do ar condensando por causa do frio. Tipo quando a gente abre o freezer. Isso. Mas a zona inflamável, que é a mistura de metano com ar entre 5% e 15%, essa pode se estender para além dessa névoa. Pode ser invisível. Nossa! E além de pegar fogo, tem o risco de asfixia também, né? Sim, claro. Onde a concentração do gás é muito alta, ele simplesmente ocupa o lugar do oxigênio. É um risco sério. Ok. Então temos essa nuvem, parcialmente invisível, inflamável, asfixiante, e se ela achar uma faísca, uma fonte de ignição, o que acontece? Bom, aí temos basicamente dois tipos de fogo. Um é o que chamam de flash fire. Como é esse? A nuvem de gás viaja, às vezes por uma distância considerável, encontra uma fonte de ignição, e aí a chama volta queimando pela nuvem, rapidinho, até a origem do vazamento. Uau! E o outro tipo? É o fogo na poça de GNL que vazou e ficou acumulado. E esse tem uma característica impressionante: Que é? o calor. A radiação de calor de um fogo em poça de GNL é, olha, cerca de 5,7 vezes maior que a de um fogo de gasolina de tamanho parecido. Quase 6 vezes? Isso deve ser um problemão para o combate a incêndio. Um problemão, sim. Um desafio gigantesco para os bombeiros. O calor é tão intenso que eles precisam manter uma distância maior, usar estratégias bem específicas, tipo espuma de alta expansão aplicada com muito cuidado. Imagino que até os equipamentos de proteção sofram, né? Com certeza. Podem ser danificados muito rápido, mesmo a uma certa distância. E tem um detalhe meio traiçoeiro. A queima do GNL é muito limpa, quase não solta fumaça. Ah, é? Sim, isso pode dar uma falsa sensação de que o fogo não é tão intenso, mas o calor irradiado está lá, fortíssimo. Falando em perigos, gás e explosão são quase sinônimos na cabeça de muita gente. GNL explode assim? Fácil? Então, essa é uma dúvida comum e importante. Em áreas abertas, GNL, ou gás natural, não costuma explodir, não. A velocidade da chama é relativamente baixa para causar uma explosão de verdade. Mas então, quando há risco de explosão? O risco maior de uma deflagração, que é uma combustão rápida que gera pressão, acontece se o gás ou o vapor ficar confinado. Confinado como? Tipo dentro de um prédio, de um porão, ou mesmo numa área industrial muito cheia de equipamentos, de obstáculos, que impeçam a dispersão rápida do gás, sabe? Aí sim a pressão pode aumentar e causar danos. E aquele tal de BLV? Já ouvi falar. Ah, o BELV, Boiling Liquid Expanding Vapor Explosion. É mais comum ou mais associado a líquidos pressurizados, como o GLP, o gás de cozinha. Entendi. Com o GNL, que é armazenado em tanques atmosféricos, isolados, de parede dupla, o risco de BELV é considerado bem menor em condições normais de operação e armazenamento. Mas não é impossível. Olha, teve um acidente rodoviário lá na Espanha em 2004 que envolveu um caminhão de GNL e mostrou que um evento tipo BLEVE pode sim ocorrer em circunstâncias muito específicas de acidente, mas não é o risco típico do armazenamento padrão em grandes terminais, por exemplo. Ok, ficou claro. Agora, tem outro fenômeno que o livro menciona que parece bem exótico.
Transição rápida de fase, RPT. O que é isso? Esse é bem diferente mesmo e perigoso também. Imagina o GNL super frio, a menos 160 graus, entrando em contato direto com a água. A água está muito mais quente, né? Mesmo a água do mar ou de um rio. Sim. Pode acontecer uma vaporização quase instantânea, extremamente rápida e violenta. E o ponto principal, sem fogo. Não é combustão. Como assim? Uma explosão sem fogo? É uma liberação de energia puramente física. Acontece um superaquecimento muito rápido ali na interface do GNL com a água, e aí, pum! Uma ebulição súbita que gera uma onda de sobrepressão forte o suficiente para causar danos, como se fosse uma explosão de vapor. Que doideira! Só pelo contato GNL-água. Exato. E a presença de outros componentes no GNL, tipo etano, propano, parece que aumenta a chance disso acontecer. Vários incidentes e testes já confirmaram esse risco. É algo para se ter muita atenção, principalmente em cenários de derramamento em corpos d'água. Fascinante e assustador ao mesmo tempo. E para fechar o quadro de riscos, tem os perigos diretos para as pessoas, né? Você já falou da asfixia. Sim, e tem os riscos criogênicos. O contato com o GNL líquido, ou mesmo com superfícies muito frias por causa dele, causa queimaduras graves pelo frio. Congela os tecidos na hora. Queimaduras de gelo? E às vezes sem nem perceber direito o que está acontecendo. Tá certo. Então, vamos recapitular rapidinho. Os perigos-chave do GNL são a nuvem de vapor, que começa fria e densa, depois sobe e pode ter uma parte inflamável invisível. E asfixiante. Isso. Depois, o fogo, que pode ser um flash fire ou um fogo em poça com um calor irradiado extremo. Quase 6 vezes o da gasolina. A possibilidade de explosão, mas que geralmente precisa de confinamento. O bleve, mais raro em armazenamento normal, mas possível em acidentes. Certo. Aí vem o RPT, aquela vaporização violenta e sem fogo quando o GNL encontra água. A transição rápida de fase. E, finalmente, os riscos diretos de queimaduras pelo frio e asfixia. Ufa! Bastante coisa. É bastante coisa, assim. E acho que a grande lição aqui é entender que o GNL tem um comportamento muito próprio, sabe? Não dá para pensar nele como se fosse gasolina, ou mesmo GLP. Cada um tem suas manhas, né? Exatamente. É preciso conhecer como ele vaza, como ele dispersa, como ele queima, como ele reage com a água. É esse conhecimento específico que permite criar projetos seguros e, principalmente, planejar respostas a emergências que realmente funcionem. Faz todo sentido. E fica a pergunta, né? Depois de ouvir tudo isso, qual dessas características tão particulares do GNL mais nos faz pensar sobre os cuidados necessários para lidar com ele? Algo para a gente refletir.